Fala fiel, nesse vídeo eu vou trazer aqui informações de hoje do Corinthians, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, ele é muito importante e ajuda bastante no crescimento do canal. Tá bom, galera? Bora pro vídeo. Galera, depois das boas atuações desde que começou as partidas como titular do Corinthians, o Casares tem sido uma peça muito importante no esquema do Mancini. Após o Mancini ele parar de apostar no Luan e tentar fazer o Luan recuperar o seu futebol, o Mancini agora encontrou o cara para fazer o que o Luan deveria ter feito. O Corinthians parece, enfim, ter encontrado o melhor estilo de jogo, conseguindo ajustar a sua defesa e aproveitar as chances construídas no ataque. Com 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos pelo Brasileirão, passou de candidato ao rebaixamento para disputar uma vaga no G6. Muito dessa melhora do timão passa pelos pés do Casares, que ajustou o meio-campo e vem fazendo grandes partidas, inclusive marcando o seu primeiro gol diante do Botafogo na vitória por 2-0. O Casares passou a ser uma peça fundamental para o elenco do Corinthians e com o bom desempenho que ele vem tendo, é natural que o jogador peça para ser mais valorizado e ter um salário melhor. O Casares estava encostado lá no Atlético Mineiro e fora dos planos do atual treinador. Esse foi o motivo pelo qual o Casares veio para o Corinthians. A vontade dele de jogar no Corinthians era tão grande que ele aceitou até uma redução salarial. As informações eram que no Atlético Mineiro o salário do Casares era cerca de R$500 mil. Para vir jogar no Corinthians, o presidente do Corinthians, o Andrés Sanches, disse que ele precisava aceitar uma redução e hoje ele ganha cerca de R$380 mil. É claro que ele aceitou de imediato, mas para renovar ele colocou algumas imposições. O contrato do Casares com o Corinthians vai até junho de 2021. Por isso, para que o jogador possa renovar com o timão, ele obviamente pediu um aumento salarial. Até porque foi essa a condição que ele impôs também para poder jogar no Corinthians e aceitar a redução. Caso o Corinthians tenha interesse de renovar o contrato dele por mais alguns anos, o Casares não vai aceitar ganhar menos que R$500 mil que ele ganhava no Atlético Mineiro. E na minha opinião, o Corinthians deveria sim renovar com o Casares, mas também se precaver. Não pode sair renovando só porque no momento está apresentando um bom futebol. Não podemos esquecer do passado recente do Casares, que fora de campo, ele de vez em quando, que ele deixa muito se levar pelas coisas fora do campo e acaba esquecendo que dentro do campo ele também precisa jogar bola. Por isso o Corinthians precisa se precaver, colocando cláusulas para que o jogador se mantenha focado no futebol e tenha responsabilidade fora de campo. É claro, o cara tem que ter a sua vida social, mas tem que curtir com responsabilidade. Caso contrário, ele vai ter seu contrato rescindido e ainda o Corinthians deve estipular uma multa caso isso aconteça. O Corinthians precisa fazer isso, pois nós já sabemos do que o Casares fez no Atlético. Problemas com atrasos aos treinos, chegou a ser acusado até de estupro. E não queremos que o mau comportamento dele fora de campo se repita também no Corinthians. Se o Corinthians paga R$800 mil para o Luan, por que não também valorizar o Casares? Se ele quer ganhar 500 mil, paga o 500 mil. Galera, e na opinião de vocês, o Corinthians deveria renovar com o Casares, pagando a ele os 500 mil que ele recebia no Atlético Mineiro? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Eu vi nas redes sociais muitos torcedores vibrando com o possível retorno do Dentinho ao Corinthians e colocando esse fato como uma excelente contratação. Eu tenho minhas críticas e não vejo dessa maneira. Mas será que é mesmo uma excelente contratação? O Dentinho será contratado por qual motivo? Por ter feito o gol 10 mil da história do clube? Por ele ser o artilheiro do Corinthians no século XXI, com 55 gols? Ou pelo futebol que ele apresentou nos últimos 10 anos na Europa? Já para ser bem direto, os 10 anos dele na Europa não justifica o possível retorno dele ao Corinthians. São aproximadamente 26 gols
em 10 anos na Europa. Se esse for o parâmetro, na minha opinião, o nome dele não precisa nem ser especulado no Corinthians. Ele teve uma boa passagem no Corinthians no início da carreira e até fazendo gols importantes? Sim, até teve. Mas como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, o Corinthians não pode ser um clube para ficar recuperando o jogador. Tem uns que vão dar certo, sim, mas esses uns são minoria. Por isso, na minha opinião, se a diretoria pensar em contratar o Dentinho pelo que ele fez em 10 anos na Europa e ainda contratá-lo por um salário alto, eu não vejo essa necessidade. Eu penso dessa maneira. Eles deveriam apostar mais em jogadores da base. Jogadores esses que podem ficar na reserva, entrar de vez em quando e começar a ficar na vitrine, para o Corinthians poder lucrar em cima desses jogadores. Agora fica a pergunta, será que eles vão fazer o mesmo que fizeram com a contratação do Jonathan Cafu? Ninguém mais ouviu falar dele. Um contrato de 3 anos e com um salário de 300 mil por mês. Mas o que esperar dessa diretoria do Corinthians? Se eles trouxeram o Jonathan Cafu e que não jogava nada na Europa, acredito que vão trazer o Dentinho, que em 10 anos, na Europa, fez apenas 26 gols. São 26 gols em 10 anos, não falo de 1 ano, 2 ou 3. E aí, fiel? Vale a pena essa contratação? Deixa aí a opinião de você nos comentários. Se o Casares vai permanecer no Corinthians ou se o Dentinho vai retornar ao timão, não sabemos. Mas quem talvez não permaneça no Corinthians, na minha opinião, para a próxima temporada é o Davó. Segundo o próprio Mancini, o Davó perdeu espaço no Corinthians, devido às boas atuações do Léo Natel. Segundo o Mancini, já existem reuniões agendadas com a alta cúpula do Corinthians e certamente ali será definido o futuro de alguns jogadores, assim também como a chegada de outros jogadores para o elenco. Galera, na minha opinião, eu acredito que o Davó não vai ficar no Corinthians para a próxima temporada e deve ser certamente emprestado. Um dos interessados é o Guarani, clube que negociou o Davó com o Corinthians. O Guarani tem interesse de que o Davó retorne ao clube por empréstimo. O Davó realmente, no meu ponto de vista, entrou bem em alguns jogos, mas depois caiu muito o rendimento. Na opinião de vocês, o Davó deve permanecer no Corinthians para a próxima temporada ou não? Deixa aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e vai Corinthians!